permitida aos irmãos analisar acerca desse dia, abra sua Bíblia em Naum, capítulo de número 1. O tema desta noite é sobre as atitudes para sobreviver no dia da adversidade. As atitudes de sobrevivência no dia da adversidade. Amém? Glória a Deus. Deixar o som, mexer aí não. Do jeito que estava melhor. Aqui. Ótimo. Glória a Deus. Tirar um pouco o grave, deixar do jeito que está. Aí, não precisa mexer, está ótimo. Naum, capítulo 1, versículo de número 7, diz assim: O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Gostaria que vocês repetissem 1, 2, 3, já. Muito bem. Então, como já me antecipei, estaremos analisando com a ajuda do Espírito Santo algumas atitudes que contribuem para sobrevivermos no dia da adversidade ou dia da angústia. É perceptível nas Escrituras Sagradas a origem do dia. A Bíblia, ela nos informa como o dia surgiu sobre o seu nascedouro. Gênesis capítulo 1, versículo de número 3. A Bíblia apresenta o dia sob 2 pontos de vista distintos. Existem 2 formas de se ver o dia na Bíblia. Primeiro, o dia no seu aspecto simbólico. No capítulo 1 de Gênesis, versículo 5, versículo 8 e o versículo 13, a Bíblia fala do dia, mas este dia aqui é um dia simbólico. E também a Bíblia fala do dia no seu aspecto literal. É a segunda forma de se ver o dia. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 16 ao versículo 19. O dia no aspecto literal, ou o dia literalmente falando, é o tempo que transcorre em determinada região da terra entre os instantes do nascer do sol e o do seu ocaso, que é o dia literal. É aquele período de tempo que se dá entre o nascer do sol e o se pôr, e o pôr do sol. O instante do nascer e o seu ocaso. E essa verdade, ela abrange vários textos, ou ela está relacionada, revelada em vários textos. O dia é o período em que a terra dá volta sobre o seu próprio eixo. Então, o dia é aquele período em que a terra dá a volta sobre o seu próprio eixo. Para os hebreus, um dia era o período de tempo que se dava entre um pôr do sol ao outro. Isso está em Êxodo capítulo 12, versículo de número 18, e Levítico capítulo 23, versículo de número 32. O princípio, a princípio, o dia, ele dividia-se em manhã, meio-dia e à tarde. Era assim a forma inicial de um homem ver o dia. Manhã, meio-dia e tarde. A manhã, ela durava das 6 horas até as 10 horas.
Depois desse período deixava de ser manhã e iniciava o segundo período, que era conhecido como sendo o período do calor do dia. E esse período, chamado de calor do dia, ele durava das 12 horas até as 14 horas. Isso está em Gênesis capítulo 18, versículo 1. Por fim, vinha a tarde, que era o final do dia, e chamava-se de viração. Viração porque era o momento de mudança. Gênesis capítulo 3, versículo de número 8. Depois do exílio, os judeus, eles dividiram o dia em 12 horas, desde o nascer até o pôr do sol, conforme está em Mateus capítulo 20, versículo 1 ao versículo de número 12. A terceira hora era das 9 da manhã, a hora sexta, 12 horas, e a hora nona, às 3 da tarde. Então, a terceira hora dava-se das 9 às 12, a hora sexta das 12 às 3 e a hora nona às 3 da tarde. A hora 12ª ou undécima era às 6 da tarde. Os nomes dos dias, eles foram dados pelos caldeus em homenagem ao sol, à lua e a vários planetas. Já os hebreus, eles distinguiam os dias não por nome, mas por número: dia primeiro, dia segundo, dia terceiro, dia quarto, dia quinto, dia sexto. Somente o sábado, que ele não distinguia por número, chamava sabate, ele dava o nome, mas os demais eram conhecidos por número. Então, aqui está uma narrativa acerca da origem do dia, como se dividiu o dia, quem deu os nomes dos dias, como era visto o dia, mas isso no sentido literal. Mas eu disse aos irmãos que o dia ele é apresentado na Bíblia tanto em um ponto de vista literal, como também simbólico ou figurado. E o dia, nesse aspecto figurado, ele refere-se a um período de tempo indeterminado em que se comemora boa ou se experimenta tristes experiências. O dia, no sentido figurado, é um período de tempo indeterminado onde se comemora boas experiências ou se experimenta experiências amargas. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, a Bíblia fala do dia no sentido simbólico, dizendo que um dia para o Senhor é como 1000, um dia para o Senhor é como mil anos. Então veja que nem sempre a Bíblia apresenta dia no seu sentido literal. Quando a Bíblia fala do primeiro dia, lá em Gênesis, antes da criação do sol, da lua, das estrelas, a Bíblia está falando ali de dias milenares. Não trata-se de dia de 24 horas, até porque o dia de 24 horas, ele começou a ser computado a partir da criação do sol e da lua, quando Deus determinou que assim funcionasse. Porque mesmo o sol e a lua sendo criados, Deus ainda continuou computando o processo da criação pelo tempo de sua proto-eternidade. Amém? Um tempo não definido, não definido. A gente não sabe quanto tempo passou para Deus criar a terra, o céu, o universo, não sabemos. A gente conta ali 7 dias, mas não são dias literais. Entende-se que foram dias simbólicos, dia figurado, que é um tempo indeterminado. Amém, meus irmãos? Um tempo indeterminado. A Bíblia fala de diferentes dias. Em Levítico 29 ou 25:9, a Bíblia fala do dia da expiação.
que eram dias de comemoração à festa em Israel. A Bíblia fala acerca do dia misterioso, chamado também de dia de Cristo, em Mateus capítulo 24, versículo 36, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, Filipenses 1 e 6 e Hebreus 10 e 25. A Bíblia fala do dia do julgamento, em Isaías 2 e 12, Jeremias 46 e 10 e Malaquias 4, versículo 1. O dia da ira ou do juízo, que é o mesmo dia do julgamento, Provérbios capítulo 11, versículo 4, Atos capítulo 17, versículo 31, Romanos capítulo 2, versículo 5 e Apocalipse capítulo 6, versículo 17. Eu estou falando assim bem rápido, porque depois essa mensagem vai ser transmitida no canal, aí os irmãos podem conferir essas referências. A Bíblia fala do dia da vingança, em Provérbios capítulo 6, versículo 34. A Bíblia fala do dia que ninguém gosta de, não quer nem saber, mas é a única certeza, disse o filósofo, que o homem tem, é que um dia vai morrer. Isso para ele, eu tenho mais do que uma certeza. Eu tenho uma certeza que se Jesus não voltar, eu vou morrer, e se eu morrer, eu tenho a certeza que vou estar com ele. Amém, meus irmãos? Agora, quem não tem Jesus, fica só na certeza que vai morrer. Eu tenho mais do que uma certeza. O dia da morte, Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 1. A Bíblia fala do dia da prosperidade, Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. O dia em que vem as bênçãos, resultado da semeadura, das boas semeaduras. Chegará esse dia, dia da prosperidade. A Bíblia fala também do dia final ou dos últimos dias, e aqui são dias justamente do fim dos tempos, dias escatológicos, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. E enfim, a Bíblia fala do dia da angústia, e eu apresentei acerca desses dias, para que a gente não possa confundi-lo com nenhum dos outros que já supracitamos. O dia da angústia, ele é chamado na Bíblia também de dia da adversidade. No Salmo 27, abra sua Bíblia, Salmo 27, versículo de número 5, o salmista registrou ou fez declaração acerca desse dia, dia da adversidade. 27 e 5 diz assim: porque no dia de quê? No dia da adversidade me esconderá no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Então veja que o dia da angústia, ele é compreendido também como sendo o dia da adversidade. Em Eclesiastes 7,14 diz assim: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera-o, porque Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada saiba do que há de vir depois dele. É uma forma de Deus limitar o conhecimento do homem, mostrar que o homem não tem o controle nem o domínio sobre sua história. Amém? Quem está no controle e no domínio da nossa história é Deus. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, porém Deus sabe. Deus conhece o dia da prosperidade e o dia da adversidade antes que eles cheguem. Nós só conhecemos por experiência quando ele chega, mas Deus conhece os dois antes de chegarem. Esse dia da angústia, dia da adversidade, ele é chamado também na Bíblia dia mau. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, a Bíblia fala dos dias maus, e nessa declaração a Bíblia está falando justamente do dia em que perdemos a nossa maior potência, a nossa capacidade, as limitações se afloram devido à velhice.
A Bíblia diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham o quê? Os maus dias. Os maus dias. E o que a Bíblia está falando aqui de maus dias, não se fala de dias de maldição, não é isso não. É que com a velhice vem muitas coisas desagradáveis. Vem dores, vem doenças. Entendeu, querido? Meu pai dizia, a título de brincadeira, ele dizia: quer desejar o mal a alguém, deseje que fique velho. Porque depois que fica velho, tudo que é ruim se encosta na gente. Ele tinha 78 anos, mas era só uma forma de brincadeira, porque a Bíblia diz que os velhos darão frutos na velhice, e os seus frutos serão viçosos. Amém? Tinha uma irmã aqui se queixando da dor da coluna, mas depois que ela foi para a caminhada, voltou animada, a irmã Jovelina. Aí, está vendo que Deus ainda faz milagre na terra? Estou falando aqui, ela está rindo ali. Então, os dias maus, que podem ser o aflorar das limitações, o aumentar das limitações. Nós já somos limitados, mas quando vai chegando a melhor idade, a boa idade, as limitações, elas aumentam. É verdade ou não é, querido? É verdade ou não é? Eu hoje, para fazer um exercício, para encostar essa minha mão lá embaixo, irmãos, é uma luta tão grande. É um desafio tão terrível. Toda vez que eu tento fazer uma flexão, meu Jesus, é muito complicado. Meu menino ontem me chamou para fazer caminhada, e chegou lá, ele inventou de fazer aquele negócio lá, barra, né? Barra aqui. Irmãos, eu conseguia puxar essa barriga não, para cima não. Pense, agora foi que eu descobri que eu era tão pesado, porque para baixo, irmão, tudo é bom, tudo só cai para baixo, né? Agora, para eu levantar o meu peso, meu Jesus do céu, eu descobri ontem que o tempo mudou muito o meu físico. Tem uns que conseguem, né, manter, e não há pecado nisso, viu, irmãos? Cuide da saúde, cuide do corpo. Tem crente que é exagerado na santidade, acha que o crente não pode fazer exercício. Que conversa é essa? Pode sim, faça exercício, cuide do corpo. Cuide do seu corpo. Claro que o exercício físico é de pouco proveito, porque de todo jeito você vai envelhecer. Mas enquanto puder manter, vá mantendo a saúde, vá cuidando. Amém, meus irmãos? Agora, crente, ele caminha como crente, né? Cuidado para o crente não se identificar com o mundo. Vamos lá, continuando. A Bíblia fala do dia propriamente mau. Além dos dias maus, falando das limitações, fala do dia mau como sendo um dia específico de guerra espiritual. A Bíblia fala isso em Efésios, capítulo de número 16, ou 5, versículo 16. Abra a Bíblia aí. 5 e 16, Efésios. E 16, depois a gente vai ler sobre esse dia específico de guerra, Efésios 6 e 13. 5 e 16 diz assim a palavra do Senhor: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E esses dias que são maus aqui é dias de tribulação, de guerra, de perseguição, de maldade mesmo, de malignidade. De pessoas que perdem a noção do perigo, confiam em todo mundo, acha que todo mundo é do bem e não é. Os dias são maus. Agora há pouco eu recebi a notícia de que mataram 3 jovens na minha terra natal, lá em Bonança, e um deles era crente, que parou só para vender um cachorro quente. Na hora que parou, vieram matar os 2 rapazes, mataram ele também. Veja, os dias são maus. Os dias são maus. Ninguém brinque, não fique vacilando em ponto de ônibus até tarde da noite, sozinha. Jovem andar sozinha, fazer caminhada sozinha. Nem homem também. Os dias são maus. Muito bandido, muito ladrões aí, muita gente maligna. E é preciso o crente andar antenado, ligado, para não sofrer, não padecer por conta de insensatez.
Agora veja o dia especificamente da adversidade como sendo um dia de guerra espiritual. Efésios capítulo de número 6, versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, o quê? No dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Então a Bíblia fala de um dia da adversidade. A Bíblia fala do mal de cada dia, que Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Fala dos dias maus, fala dos maus dias, que são as limitações humanas, maximizada. Fala dos dias maus, dos maus dias, do mal de cada dia, mas também fala do dia mau, como no singular aqui, apresentado no singular, no dia mau. Esse dia mau é o dia da adversidade, e ele pode ser um dia de 24 horas, como um dia de um mês, um dia de um ano, porque o dia, no aspecto figurado, ele é um período de tempo indeterminado. Jó passou um dia mau, que durou meses. Jó chegou a dizer que a sua tribulação durou meses. Dá a entender que não durou um ano completo, porque ele fala de meses de sofrimento. Meses de sofrimento. José passou também dias maus. Vários homens de Deus passaram por dias maus e por um dia, no sentido figurado, um dia mau. O que é que a gente precisa fazer para sobreviver a este dia de adversidade? O que é que precisamos fazer para sobrevivermos no dia da angústia, no dia mau? A primeira atitude de sobrevivência é não ignorarmos e fazermos reservas. Diga comigo, não ignoremos, façamos reservas. Abra a Bíblia em Naum, capítulo 3, versículo de número 14. Nós vamos aprender com esse texto que o dia da adversidade, ele não pode ser ignorado. Sabe o que é ignorar? É desconhecer, é achar que ele não existe, é achar que isso aqui é simplesmente um sofisma, uma conversa. E eu não estou aqui só de conversa, eu estou aqui para mostrar, à luz da Bíblia, que todos nós estamos propensos a passarmos por situações adversas. O fato de aceitarmos a Cristo não nos isenta de sofrimento. Quem pensa que vai ser crente para não sofrer está enganado. Está enganado. O crente sofre. Jesus disse, no mundo tereis aflições. O crente sofre. Davi disse que passou pelo vale da sombra da morte. Então o crente sofre, o crente padece. Paulo disse que a nós não convém apenas crer nele, mas padecer por ele. Então a gente padece por causa de Cristo. Então o crente padece. E o que fazer quando chegar o momento de padecimento, de sofrimento, o dia mau, a crise? Porque esse dia mau, ele pode ser convertido em várias situações na vida da pessoa. Ele assume diferentes formas. Pode ser uma perseguição, pode ser uma situação de escassez, pode ser uma situação de sofrimentos físicos, psíquicos, espirituais, pode ser uma situação de crise financeira, pode ser uma situação de crise conjugal ou familiar. O dia mau, ele chega de diferentes formas para diferentes pessoas. Tem gente que talvez esteja aqui neste culto e esteja passando um dia mau. Quem sabe foi acometido por uma enfermidade que, à luz do conhecimento humano, é incurável. Quem sabe estar aqui e estar padecendo financeiramente porque as portas se fecharam, mas as dívidas continuaram, os compromissos não foram
cancelados nem anulados, porque já estavam lá preparados, e agora vem acumulando ali juros de dívida, e está procurando uma luz no fim do túnel, e até agora não viu nada. Eu não sei de que forma o dia mau está lhe atingindo, mas uma coisa eu sei, ele é real. E diante da realidade do dia mau, o conselho que a Bíblia me dá é: faça reservas para este dia, se prepare para este dia, não brinque, não faça consumos exagerados, se prepare para o dia mau. Naum capítulo 3, versículo de número 14, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Naum capítulo 3, versículo 14. Tira água para o cerco, fortifica as tuas fortalezas, entra no lodo, pisa o barro e repara o forno para os ladrilhos. Veja aqui o conselho de Deus. Esse conselho, ou essa declaração, ela apresenta-nos pelo menos duas verdades. A primeira verdade desse texto é que Deus está mostrando aos seus inimigos, aos inimigos de Deus, que os recursos humanos são insuficientes diante do juízo divino. Deus está mostrando nesse texto: pode fazer o que você quiser, o juízo vai alcançar os ímpios. O ímpio pode fugir, pode usar as estratégias que quiserem. Quando chegar o dia de Deus julgar o ímpio, ele não escapará. Essa é a primeira mensagem desse texto. A segunda mensagem, a segunda verdade desse texto é a forma como o povo encarava a adversidade. Deus está mostrando que o conhecimento antecipado de uma adversidade encarava-se com proatividade. A pessoa, quando sabia que estava para vir uma situação adversa, então eles agiam com proatividade. Como? Se haviam fontes ao redor da cidade, e eles sabiam que um exército inimigo estava chegando para sitiar a cidade, então as pessoas daquela cidade, a primeira coisa que fazia era tirar água, fazer reservas dentro da cidade. A segunda coisa era entulhar os poços, porque eles tiravam água, tinha reserva, os inimigos que viessem não iam ter água para se alimentar, para se nutrir, e não estender o período do cerco. Então Deus está dizendo para eles: tira água para o cerco. Se tu sabes que vai ser cercado, sitiado por uma situação adversa, Deus está dizendo: faz reservas de sobrevivência aonde tu habitas. Faz reservas. Deus está ensinando a estratégias de vitória. E o que é que Ele está nos ensinando nesse texto? Primeiro, Deus está nos ensinando a seguinte lição: nos dias de adversidade, se eu tenho conhecimento da existência da adversidade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é antecipar-me aos meus inimigos. Ele está dizendo: tira água para o cerco, ou seja, antecipa-te aos teus inimigos. Seja prevenido, seja proativo. Amém? Seja proativo. Antes que cheguem os inimigos, reservas, recursos de sobrevivência. Tem pessoas que não fazem reservas na vida, mas o crente, ele precisa fazer reservas: vigília, ciclo de oração, altar dentro de casa, leitura da palavra, cultos.
Porque chega dia que o crente às vezes não pode vir ao culto. Uma doença, alguma coisa, seja na pessoa, seja num parente, que impede a pessoa de vir ao culto para dar assistência àquele parente. E a pessoa vai viver de quê? Em casa o dia todo, cuidando, limpando, dando auxílio àquela pessoa que está enferma. Como o crente vai sobreviver? Das reservas. Das reservas. Não pode vir ao culto, mas tem reservas. Quando podia vir, não ficou em casa, estava sempre no culto, recebendo a palavra, recebendo o ensino, recebendo as orientações. E quando chegar a hora do cerco, que o crente se vê preso, fechado, ele tem onde recorrer. Eu lembro que quando eu trabalhei no supermercado, não podia ir para ciclo de oração, não podia estar no culto, porque saía de casa às 5 da manhã, abria o mercado de 7 horas, fechava de 8 horas, chegava em casa de quase 10 horas, dormia para voltar no outro dia. Eu tive que sobreviver das reservas. Tinha hora que eu ia lá para dentro do banheiro, ia até mesmo nos estoques, e ficava me alimentando das reservas. Senhor, e aquelas promessas que tu me fizeste? Senhor, e aquilo que tu me contasse? Eu vou terminar meus dias aqui, Senhor, dentro desse estoque. Era Deus me mostrando que quando a porta se fecha, a gente tem que ter reservas. Vai guardando o que Deus tem te falado, para na hora do cerco, você ter como sobreviver. Faça reserva, queridos. Faça reservas, querido. Faça reserva, querida. Não perca tempo nos cultos, nos trabalhos. Enquanto tem saúde, enquanto tem vida, faça reservas. Trabalhe, se esforce, se gaste. Jesus chegou a dizer: trabalhai enquanto é dia. A noite vem. A noite vem. Quando não se pode mais trabalhar. Trabalhe enquanto é dia, querido. No enterro da minha avó, eu ouvi uma mensagem inspiradora. O pastor da igreja batista, ele disse assim, chamava-se com a minha avó, irmã Vina, e ele disse assim: a irmã Vina, poucos dias atrás eu estive aqui, e ela me disse uma coisa que tocou a minha alma. Ela já estava com 90 e poucos anos, minha avó. E ela disse assim: pastor, eu tenho um sentimento muito forte dentro de mim. É um sentimento muito forte. É um sentimento de querer fazer mais e não posso. Ela mesmo velhinha, leu a Bíblia não sei quantas vezes. Todas as vezes que a gente chegava lá, minha avó estava lendo a Bíblia. Ela leu a Bíblia várias vezes, irmão. E ela disse: eu queria fazer mais e não posso. Ah, como eu queria ser jovem. Ah, como eu queria ter saúde para fazer a obra do Senhor. E aquele pastor falando isso na cerimônia fúnebre, e eu lá, bem jovenzinho, ouvindo. Só que ele não sabia que o Espírito Santo pegou aquela palavra e veio até o meu ouvido e disse assim: faça o que a sua avó não pôde fazer. Ela não pôde, ela está comigo, mas você pode. Você é jovem, faça, 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 para depois não estar lamentando, dizendo: ah, como eu queria ter. Não, você vai chegar à velhice, mas você vai chegar à velhice feliz, dizendo assim: eu não posso, mas eu fiz. Eu não posso, mas eu me gastei. Eu não posso hoje, mas eu tenho um registro no céu. Eu não posso hoje, mas eu tenho um memorial lá, está guardado. Como disse Paulo. Paulo disse: o que me resta agora é só a coroa da justiça. Eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. E eu não vou para o céu pensando que lá não vou ter nada não. Já sei, já está me aguardando uma coroa. Ah, uma coroa. E só tem coroa quem trabalha, querido. Coroa da justiça é para quem trabalha. O ladrão da cruz não vai receber coroa da justiça, que ele não fez nada, só aceitou Jesus. Ele vai receber a coroa da vida. Mas a coroa da justiça é para quem trabalha, querido. Tem que trabalhar para ter a coroa da justiça. Então o Senhor está dizendo: antes que chegue o dia da adversidade, antecipe-se aos seus inimigos, seja preventivo, seja proativo, tira a água para o cerco. Depois ele diz nesse mesmo versículo: invista no que vale a pena.
O segundo conselho de Deus aqui, na ação proativa, é: invista no que vale a pena. Porque ele diz aqui, veja, fortifica as tuas fortalezas. Para aí, já é fortaleza. Como é que se fortifica as fortalezas? Não já é fortaleza? O que Deus está dizendo aqui é: faz reparo. Vê se tem algumas rachaduras no teu muro. Vê se tem algumas brechas e tapa as brechas. Para quando vier os embates, os ataques que vêm pelaquela arma, né, de guerra, né, as catapultas. Que vier, olha, os ataques, e bater as pedras com fogo, teus muros, que são as tuas fortalezas, vão estar resistentes. Vão estar resistentes. Se eu sei que o diabo tem as suas estratégias de guerra, seus dardos inflamados, então meus muros, que são meus valores, meus princípios, tem que estar seguro. Minhas convicções não podem estar de maneira estável, tem que estar estável, firme. Eu não posso viver de ideias que não tenham embasamento bíblico. Quando as minhas convicções estão na Bíblia, pode ficar certo que os ataques das catapultas de Satanás vão vir, mas a gente fica firme, vai bater no muro e vai cair. E ele está dizendo: fortifica as tuas fortalezas. As nossas fortalezas são os amparos da palavra. Ele está dizendo: fecha as brechas, lê mais, estuda mais, absorve mais verdade, guarda a verdade. Porque quando vier as setas da tentação, você faz como Davi: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque as tentações vêm. Tentação é experiência comum, disse Tiago. Cada um de vós sendo tentado. Quando Tiago diz isso, no capítulo 1, versículo 13, ele está dizendo que tentação é uma experiência comum. Quem pensa que porque tem cargo, tem título na igreja, não vai ser tentado, está enganado. Se o diabo não respeitou nem Jesus, tentou Jesus, o que dirá de mim? Se ele não teve respeito a Jesus, tentou Jesus, perseguiu Jesus de todas as formas, porque a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Se Jesus foi tentado em tudo, irmãos, o que é que eu vou dizer? Não, pastor não é tentado, pastor é homem de Deus. Mas é aí mesmo que o diabo quer, irmão. E o diabo quer homem do diabo para tentar? Ele quer homem de Deus. Porque quem já é do diabo, ele não tenta mais não. O diabo só procura homem de Deus e mulher de Deus. Ele só procura quem é de Deus para tentar. Jovem de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Porque quem é jovem do diabo, mulher do diabo, homem do diabo, já é do cão. Então ele tenta quem é de Deus, irmãos. E a gente não pode cair na ilusão. Não, o diabo vai me respeitar. Eu vou passar e vai cair. Vai nessa. Vai nessa. Ele não respeitou Jesus. Ele vai te respeitar quando você reagir. Mas ele te respeitar para não te atacar, está enganado. Ele respeita quando você reage. Se você ou eu, nós estivermos bem diante de Deus, quando o diabo atacar e a gente reagir, e ele vê que a gente é de Deus, aí ele respeita. Porque Tiago disse: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas se ele vê que a gente não é de Deus, irmãos, ele faz como ele fez com os filhos de Cefas. Ele mete o cacete e o camarada sai todo rasgado, cortado e correndo. Então a Bíblia nos ensina a investirmos naquilo que vale a pena. Fortifica as tuas fortalezas. Você já tem princípio, não afrouxe ele. Você tem valores espirituais, não negocie.
Foi crente? É, né? Eu estou indo lá na DCARA, né? Estou visitando. É tão bom lá, viu, menina? É tão bom. Rapaz, tu não tem convicção não. Diga, sou crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Fique tapeando, não fique tentando fugir para tentar se encaixar lá, não. Você não se encaixa não, querido. Crente não se encaixa com determinados ambientes, não. A Bíblia diz que a gente não pode assumir a forma do mundo. Então a gente não se encaixa em qualquer lugar, não. Então vamos investir naquilo que vale a pena. Eu estava concluindo o meu ensino médio, e quando eu estava concluindo, numa escola particular, aí veio uma moça e me agarrou. Ela veio na cantina lá, eu ia comprar uma coxinha, ela veio por trás assim, me agarrou, deu uma coxa que eu fiquei arrepiado. Eu não vou mentir, eu fiquei arrepiado mesmo. Ela falou bem aqui no meu cangote assim, paga uma coxinha para mim. Sangue de Jesus tem poder na hora, eu pensei assim, meu Deus. E ela agarrou e me segurou assim por trás, irmão, numa intimidade. Eu servia como diácono da igreja. E na hora me veio tanta coisa na mente, e o meu coração começou a acelerar. Quase que dava um infarto em mim. Eu disse, meu Jesus. Aí eu não sabia como reagir, né? Diante de todo mundo, numa cantina, todo mundo se alimentando. Aí eu disse assim, me solte aí para eu pegar a carteira. Graças a Deus que eu tenho dinheiro para pagar uma coxinha para aquela triste. Aí se eu tivesse liso, que vergonha, outra vergonha, irmão. Aí eu puxei assim, também só paguei a coxinha, não paguei o Guaraná não, ela teve que comer seco. Aí eu tirei a carteira assim, paguei a coxinha, dei para ela, saí rapidamente, fui lá na classe, que eu sempre andei com a Bíblia, e a foto de Simone dentro da Bíblia. Eu tinha a foto de Simone. Hoje não está dentro da Bíblia não. Mas eu tinha uma foto dela aqui na Bíblia, eu fui lá, peguei a foto de Simone, voltei na cantina, e do jeito que ela fez na frente de todo mundo, eu tive que agir na frente de todo mundo. Eu disse, quem lhe deu permissão para me abraçar com tanta intimidade? Ela estava comendo a coxinha. Eu disse, se quiser morrer, morra, mas vai ter que ouvir. Eu não lhe dei essa liberdade para você me abraçar, tal. Não lhe dei isso. Eu sou casado. E a única pessoa, eu disse a ela na frente de todo mundo, que tem intimidade para me abraçar do jeito que você me abraçou, é essa aqui, ó. Ela engoliu seca a coxinha e disse assim, e precisava disso? Eu disse, precisava daquilo. Sabia me pedir se precisava de me agarrar? Então, se você me agarrou, precisa disso. Nunca mais repita esse ato. Fui embora. Essa menina terminou o curso e ela não falou mais comigo. E daí? Deus continua falando. Porque tem gente que fica preocupada. Vou perder a amizade aqui. Eu só não quero perder aqui, ó. Aqui, ó. Posso perder quem for. Agora aqui, ó. Aqui não. Aqui tem que continuar, ó, ligado, ó, ligado. Porque tem gente que fica com medo de anunciar o que é. Para não perder a amizade. Que não perder a amizade. Ou você mantém sua relação com Deus, ou o diabo vai cirandar com você na terra, rapaz. Preciso estabelecer limites em determinadas coisas. Os irmãos sabem, eu já disse aqui desde o primeiro dia. Eu abraço um, abraço o outro, abraço todo mundo aqui. De velho a novo, até bebê. Agora, se eu perceber que tem um espírito de demônio em você, olhe, eu não vou lhe abraçar mais não, viu? Vou meter a Bíblia. No bom sentido. Não meter a Bíblia e você cair lá não. Não, irmãos, porque eu acredito que na fraternidade a gente tem que acabar com aquele espírito mundano, achar que todo mundo não presta, medir os outros por si mesmo, porque tem pessoas que, porque tinha um espírito de prostituição, não podia tocar em ninguém, que já ficava excitado, acha que todo mundo é que nem você. Não é não, querido. Tem gente que ainda tem altar em casa. Agora, se você não tem, problema seu. Problema seu. Ainda existe crente na terra. E não meça os outros por você, não. Não meça as pessoas por você. Se você não tem condição, então fique quieto no seu lugar. Se você não tem condição de apertar a mão de uma moça e dar a paz do Senhor com decência,
que dá logo o espírito de pombagira, então não deixa o demônio te pegar não, fica longe dessa moça, em nome de Jesus. Agora, se você é crente, lavado, remido pelo sangue de Jesus, está liberto, não tem problema de você apertar a mão de uma moça, apertar a mão de uma irmã. Agora, aperte com decência. Se haver uma necessidade de abraçar, abrace com decência, na frente do pai, na frente da mãe, na frente do marido, com decência. Não é pecado não, que a igreja primitiva até beijo dava. Ou não dava, irmão? Ou não dava? Ósculo santo. Agora, um monte de crente que começa a entrar pelo lado da sensualidade, sem firmeza do que é e do que quer, e fica todo... Quer trazer pombagira para cá, bota para lá, rapaz, esse demônio para lá. Aqui entra o espírito da fraternidade, do amor, do abraço. Não é pecado o crente abraçar o outro, chorar, porque a Bíblia diz que na despedida de Paulo, os presbíteros abraçavam Paulo e chorava, abraçado com ele e chorava. E daí? Tinha o quê? Espírito de homossexualismo porque abraçava? Conversa, rapaz, isso é lá fora. Aqui é o Espírito de Deus que reina. Agora, a Bíblia diz que todas as coisas são puras para os puros. Agora tem gente que tem a cabeça podre, aí fica julgando os outros por si mesmo. E é preciso termos cuidado. Investamos naquilo que vale a pena, na fraternidade, nos princípios, no amor, no respeito. Amém, meus irmãos? Meu Deus, já chegou a hora, já fica agoniado. Vamos parar por aqui? Quando for a próxima semana, a gente continua estudando sobre este tema, o dia da adversidade, o que fazer para sobreviver a este dia. Amém? Todos em pé, irmãos.